Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 11 horas mais 9 minutos, um bom dia para você. Começa agora o Virtual News desta segunda-feira, dia 27 de novembro de 2023. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário. E um bom dia especial para você que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. Isso mesmo. Hoje, 27 de novembro, para quem aniversaria nesta segunda-feira, parabéns! Tudo de bom, Deus abençoando a sua vida hoje e sempre um feliz aniversário! Que maravilha, hein? Segunda-feira, tempo bom, programação de chuva não aconteceu e o tempo ficou ameno em toda a região da Baixada Santista. Sol aparecendo, deu praia para alguns, outros curtiram ficar em casa e foi assim o final de semana. Vamos agora às informações, a pauta do Virtual News desta segunda-feira. Principais notícias desse dia 27 de novembro de 2023. Israel e Hamas levantam preocupações sobre lista de pessoas que serão libertadas, diz a autoridade. Reunião entre Vieira e chanceler de Milei indica avanço do Mercosul. Mercado reduz previsão da inflação de 4,55% para 4,53% este ano. Indicações de Flávio Dino e Paulo Janot devem ser anunciadas ainda nesta segunda-feira. Manifestantes fazem ato na Avenida Paulista em homenagem ao réu de 8 de janeiro morto na Papuda. Essas são as informações do Virtual News, a pauta do Virtual News nesta manhã de segunda-feira. Agora vamos para as informações, para aquelas manchetes que não podemos deixar passar em branco. Para não passar em branco, Reuters. 6 adolescentes em tribunal por decapitação de professor de francês. G1, agressões, tortura e assassinato. Os crimes por trás das comunidades terapêuticas da Grande São Paulo. R7, bancadas e líderes se unem para tentar derrubar veto de Lula à desoneração nesta semana. Isto é, Lula deve anunciar hoje indicação de Flávio Dino ao STF e de Paulo Gonet à PGR. O Globo, Dino se encontra com Lula no Alvorada e deve ser indicado ao STF. Gonet é o nome para a PGR. Jornal do Brasil. Lula embarca nessa segunda para a viagem ao Oriente Médio. São Paulo abre consulta pública de plano de energia para 2050. A ação mira redução de gases estufa. Diário do Litoral. Assaltos na rodovia Cônigo Domênico Rangoni podem crescer. UOL Notícias. Linhas privadas ganham 4 vezes mais que transportam menos que metrô e CPTM. Aí, essas são as notícias para não passar em branco. Lembrando que a questão dos jovens, da informação da notícia da Reuters, se trata de um crime que aconteceu em 2020, na França, né? Um professor de francês, ele foi morto após ter mostrado caricaturas do profeta Maomé em sala de aula. Toda uma situação de investigação e tudo mais, muito mais envolvidos, né? Tem adultos envolvidos, mas os 6 adolescentes também agora vão para os tribunais. Hoje devem ser julgados na França. Infelizmente, o radicalismo é essa questão que envolve crença, religiosidade, entendimento, ou falta de entendimento, ou falta de humanidade por parte de todos, né? E o professor foi morto, decapitado em 2020. Vamos às informações do Virtual News, vamos à pauta do Virtual News desta segunda-feira.
Israel e Hamas levantam preocupações sobre as listas de pessoas que serão libertadas, diz a autoridade. Israel e o grupo militante palestino Hamas levantaram preocupações sobre as listas de reféns israelenses e prisioneiros palestinos que foram libertados nesta segunda-feira, o último dia de uma pausa acordada de 4 dias nos combates, uma medida, disse o funcionário, informando sobre o assunto. O funcionário, falando sobre a condição de anonimato, disse a Reuters que mediadores do Catar estavam trabalhando com Israel e o Hamas para resolver as questões e evitar atrasos. O Hamas disse que queria estender a trégua. Uma autoridade israelense reiterou na segunda-feira a posição de que Israel concordaria com um dia adicional de trégua para cada 10 reféns adicionais libertados e libertaria 3 vezes o número de palestinos de cada vez. Há um pequeno problema com as listas de hoje. Os catarianos estão trabalhando com ambos os lados para resolver e evitar atrasos, disse o funcionário informado sobre o assunto. Israel disse anteriormente que recebeu durante a noite o que poderia ser uma lista final de reféns a ser libertados. A lista está sendo revisada, disse o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acrescentando que forneceria mais informações quando possível. No domingo, Hamas libertou 17 pessoas, incluindo uma menina israelense americana de 4 anos, elevando para 58 o número total que o grupo militante libertou desde sexta-feira. Israel libertou 39 adolescentes prisioneiros palestinos no domingo, totalizando o número total de palestinos libertados desde o início da trégua em 117. Aí as informações. Lembrando que essa menina de 4 anos que foi libertada, ela tem dupla cidadania e, na verdade, ela presenciou, de acordo com as informações, ela presenciou a morte dos pais. Olha só que situação, hein? Olha só que situação. Vamos aguardar os desdobramentos da segunda-feira. Lembrando que a cada situação, a cada 10 reféns libertados, a proposta de Israel é que se estenda um dia de trégua. 11 horas mais 24 minutos, vamos à próxima informação. Reunião entre Vieira e chanceler de Milei indica avanço do Mercosul. A reunião com a deputada argentina eleita Diana Mondino, chanceler designada pelo presidente eleito Javier Milei, Vieira destacou que, a despeito de possíveis falhas críticas ao Mercosul, o que vale são as manifestações formais e que há desejo dos dois países em fazer o bloco avançar. Conversamos, por exemplo, sobre a possibilidade de corredores bioceânicos, falando das negociações externas do Mercosul. Falamos também sobre a ampliação e aprofundamento das discussões do Mercosul. Temem que temos consciência, porque queremos um Mercosul maior e melhor para beneficiar a integração regional, declarou o ministro. A presidência do governo brasileiro no Mercosul vai até o dia 7 de dezembro, 3 dias antes da posse de Javier Milei. O novo presidente já defendeu a saída da Argentina do bloco econômico da campanha, mas recuou da ideia de passou a defender apenas mudanças. O Mercosul se reúne também no Uruguai e Paraguai. Um dos acordos que está sendo negociado pela presidência brasileira é com a União Europeia, aprovado em 2019, após 20 anos de negociações. O acordo do Mercosul-UE precisa ser retificado pelos parlamentos de todos os países dos dois blocos para entrar em vigor. A negociação envolve 31 países. Tá aí, são as informações então. Boas notícias, apesar que o Brasil aí vai correr contra o tempo, mas a expectativa é de que esse acordo não seja firmado ainda este ano, né? Afinal de contas, o Milei é empossado no dia 10 e o Brasil deixa a presidência no dia 8. Como a França estava aguardando as definições dessa eleição que envolve a Argentina, agora, logo após a posse, as coisas devem retomar o seu curso. Lembrando a disposição entre Milei e o presidente brasileiro, né, o Luiz Inácio Lula da Silva, as discussões. Fora isso, acho que as coisas estão caminhando com mais calma. Bolsonaro foi confirmado, provavelmente o governo
um representante, pode ser o chanceler, ou pode ser até mesmo o vice-presidente Alckmin. Vamos aguardar. 11 horas mais 26 minutos, vamos à próxima matéria. Mercado reduz previsão de inflação de 4,55% para 4,53% este ano. Pela terceira semana seguida, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerando a inflação oficial do país, teve redução, passando de 4,55% para 4,53% este ano. A estimativa está no boletim Focus, desta segunda-feira de 27, pesquisa divulgada semanalmente pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2024, a projeção da inflação ficou em 3,91%. Para 2025 e 2026, as previsões são de 3,5% para os 2 anos. A estimativa para 2023 está acima do centro da meta da inflação, que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3,25% para 2023. Com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, limite inferior é 1,75 e o superior 4,75. Segundo o BC, no último relatório de inflação, a chance de o índice oficial superar o teto de meta em 2023 é de 67%. A projeção do mercado para a inflação de 2024 também está acima do centro da meta prevista, fixada em 3%, mas ainda se situa dentro do intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual. Em outubro, o aumento dos preços das passagens aéreas pressionou o resultado da inflação. O IPCA ficou em 0,24%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O percentual foi abaixo da taxa de setembro, que teve alta de 0,26%. A inflação acumulada este ano atingiu 3,75%. Nos últimos 12 meses, o índice está em 4,82%. As informações são da Agência Brasil. Bom, dentro da expectativa de 4,75% e a expectativa de 4,53%. Bom, vamos aguardar esses dois meses restantes, novembro e dezembro, e ver como é que se situa essa questão da meta da inflação para este ano, está dentro aí da perspectiva de não se estourar a meta, porém, né, há uma incredulidade por grande parte do mercado. E claro, a meta para 2024 também está na mira. O pessoal está com expectativa quanto aos números deste ano e os números do ano que vem. Arcabouço fiscal, toda uma situação, déficit orçamentário, tudo isso envolvendo também, e aí vem a inflação para coroar toda essa situação. 11h29, próxima matéria. Indicação de Flávio Dino e Paulo Gonet devem ser anunciadas ainda nesta segunda-feira. O anúncio por parte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é aguardado para esta segunda, 27, antes do início da agenda internacional. O ministro da Justiça, Flávio Dino, será indicado à vaga no Supremo Tribunal Federal e Paulo Gonet para o comando da Procuradoria-Geral da República. Dino era considerado favorito para ocupar o cargo no STF desde outubro, quando a ministra Rosa Weber se aposentou. Apesar de ter a confiança de Lula, alguns aliados recomendam que o presidente indicasse o ministro da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, para a vaga, sobretudo após as visitas da dama do tráfico ao governo. Lula, no entanto, saiu em defesa de Dino, dizendo que o ministério tem sido alvo de absurdos ataques que foram artificialmente plantados. Ele, Dino, já disse e reiterou que jamais se encontrou com a esposa do líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer, mas há vários dias insistem na disparatada mentira, afirmou o presidente. Em relação a Gonet, Lula chegou a ouvi-lo em setembro. Segundo os aliados, o nome de Gonet foi pensado em meio ao desejo de Lula de manter uma boa relação com o judiciário. As indicações são aguardadas hoje. O Flávio Dino, ministro da Justiça, passa por uma influência muito grande, principalmente em relação à imprensa, após a divulgação de toda aquela agenda com a dama do tráfico, né, da dama do crime. Além disso, ainda tem a retaliação por parte da presidência do
o jornalista do Estadão que trouxe tudo isso à baila. Independente disso, chega então a indicação de Dino ao Supremo, na vaga que seria de Rosa Weber, né, uma mulher que deixa o Supremo, e agora um homem indicado para a substituição de Rosa Weber, que se aposentou. Bom, o fato de não ser uma mulher indicada, é o ministro da Justiça vem numa turbulência nesse momento. Claro, a indicação dele também reforça a possibilidade de indicar um aliado para a vaga que vai ficar à disposição caso Dino seja aceito, o ministro do Supremo. Ele deixa então o Ministério da Justiça. Lembrando que vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois pela aprovação no plenário. Volto a lembrar, a indicação é do presidente, mas a responsabilidade de aceitar um nome é do Senado. Então, fique bem a necessidade de que haja uma aprovação por parte do Senado, levando em conta também a questão da PGR. Goné está sendo colocado como o nome indicado, o nome do Lula, ele faz parte, né, de uma intenção do presidente de se aproximar, manter uma boa relação com o judiciário. O outro nome que seria indicado, mas seria mais voltado à área radicalista, contrária à Lava Jato, que na verdade traria mais polêmicas do que realmente uma necessidade de tranquilidade para o governo se assentar após esse primeiro ano. Vamos aguardar então a indicação por parte, a confirmação por parte do presidente Lula e, claro, a análise por parte do Senado. Lembrando que isso tem que ser feito e a previsão é que até dia 23 de dezembro aconteça essa oficialização ou não por parte dos senadores. 11 horas mais 33 minutos, vamos a mais uma matéria. Manifestantes fazem ato na Avenida Paulista em homenagem ao réu de 8 de janeiro, morto na Papuda. Um protesto em relação à morte de Clériston Pereira da Cunha, réu no processo de 8 de janeiro, morto na penitenciária da Papuda, após um mal súbito, reuniu centenas de bolsonaristas na Avenida Paulista, neste domingo, dia 26. O ato, que interrompeu completamente o trânsito no local, foi convocado pelo pastor Silas Malafaia e pelo senador Magno Malta. A maior parte dos discursos mirou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, relator do caso, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, chamado de ladrão pelos manifestantes. Quem passou pelo local também podia ouvir "Fora Xandão". O deputado Nicolas Ferreira pediu para que quem quisesse o magistrado fora de sua cadeira desse um grito. Clériston morreu depois de pedir ainda em fevereiro para responder o processo em liberdade, por causa de problemas com a saúde. Ele tinha sequelas da Covid-19 e o advogado chegou a dizer ao STF em abril que a manutenção da prisão poderia ser uma sentença de morte. Por parte de algumas pessoas simpatizantes, sejam bolsonaristas, sejam direitistas, seja o que for, mas toda manifestação deve ser respeitada. Em relação a esse que foi preso e acabou morrendo na Papuda, após reiteradas vezes os pedidos ao Supremo para a sua liberdade condicional, né? Bom, agora é observar o que vai acontecer nos desdobramentos. Lembrando que depois da morte dele, 7 presos já foram libertados em relação ao 8 de janeiro e aguardam aí, estão aproveitando esse momento de liberdade. 7 deles, então, logo após a morte, Xandão deu a liberação. 11 horas mais 35 minutos, chegamos ao finalzinho do Virtual News de hoje. Não tivemos a participação do comentarista Reginaldo Nascimento e que fica para a próxima semana. Agradecendo sempre a sua audiência. Agradecendo a Maria Clara pelos controles eletrônicos e direção. Fique com Deus. Aproveite bastante essa segunda-feira, início de semana para você. Lembrando que daqui a pouquinho os cortes estão à disposição na rádio virtual rv1.com.br, bem como o YouTube e o Facebook. Excelente tarde, fique com Deus e até amanhã com mais um Virtual News, se Deus quiser.